O que fazer no desenvolvimento na redação? Muitos estudantes que estão treinando para a redação do Enem, vestibular, concurso público, ficam nessa inquietação: o que fazer no desenvolvimento? Primeiro, você precisa entender o gênero textual. Na maioria desses concursos, o gênero textual é o dissertativo argumentativo, em que você precisa justificar seu ponto de vista, você precisa argumentar, você precisa exemplificar, deixar bem claro a sua opinião e persuadir o leitor de que sua opinião, de que seu ponto de vista tem uma razão lógica. Então, no seu desenvolvimento, você vai lançar todo o seu esforço para isso. E aí você vai precisar recorrer a exemplos, aos seus conhecimentos de mundo, os seus conhecimentos escolares, para poder firmar a sua tese, para poder sustentar o seu ponto de vista. E eu sou a professora Tatiana das Mercês. Neste vídeo eu vou mostrar algumas técnicas de argumentação que você pode usar no seu desenvolvimento. A primeira delas é fazer perguntas e respostas. Vamos levantar a hipótese de que a gente tenha que defender, quer dizer, falar sobre as cotas raciais. E a nossa tese vai ser de defesa, de defender que as cotas raciais são necessárias ainda nos dias de hoje. E aí, como que eu poderia fazer o meu desenvolvimento? E aí, como eu já mencionei, a primeira técnica seria fazer uma pergunta e uma resposta. Isso facilita muito, isso é muito didático, principalmente para o aluno que tem dificuldade para se manter no tema. Porque quando você faz a pergunta, você se limita a responder a sua pergunta. Então, vamos lá. Entendendo que a escravidão no Brasil se findou no final do século XIX e que a Constituição Federal de 1988 garante desde então que todos são iguais perante a lei, por que ainda é necessário ter cotas raciais? E aí, com essa pergunta, você pode aí elaborar suas respostas. Eu coloquei aí duas respostas para essa pergunta. Primeira resposta: mesmo com as legislações brasileiras que juridicamente garantem a todos os brasileiros o direito à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros, na prática do cotidiano é possível observar que tais direitos não são consolidados. O racismo ainda permanece na sociedade. Logo, muitas pessoas negras, pardas, indígenas lutam diariamente contra as desigualdades, a falta de liberdade, em prol de uma vida digna. Então, gente, olha essa resposta. Já poderia ser um dos seus parágrafos. Uma outra resposta para essa mesma pergunta: as cotas podem ser um instrumento de inclusão, tendo em vista que a desigualdade racial e o racismo estrutural persistem na sociedade brasileira até os dias atuais, resultantes de anos de escravidão no Brasil. Portanto, trata-se de uma dívida histórica que precisa ser avaliada, visando diminuir os impactos negativos que refletem, sobretudo nas comunidades negras e indígenas, como o preconceito e a discriminação racial. Então, veja aí duas respostas cheias de conhecimento, porque é isso que você tem que ter em mente. No seu desenvolvimento, você tem que mostrar os seus conhecimentos de mundo, os seus conhecimentos escolares, mostrar para o avaliador que você sabe, que você tem uma visão de mundo e que essa visão de mundo tem uma lógica, tem uma coerência. Ela está sustentada por algum conhecimento científico, por algum dado estatístico, ela dialoga com a história, entendeu? Outra forma de você também fazer os seus argumentos é levantar um problema e aí você levanta soluções. Tá? Então, como que seria, ainda na hipótese de que a gente está escrevendo sobre a cota racial e que a gente está defendendo a cota racial, como que eu poderia então fazer a partir dessa técnica de problema e solução? Veja o exemplo. O problema então levantado seria: ainda hoje os povos indígenas e negros sofrem com os preconceitos e as discriminações. Isso
resulta na marginalização de muitas pessoas no mundo do trabalho, dos direitos sociais, inclusive da educação escolar de qualidade. Então aqui foi levantada uma problemática, que a questão do preconceito, da discriminação, exclui e marginaliza muitas pessoas. É um problema. Quais são as possíveis soluções? E aí você vai apontando nos seus argumentos algumas soluções, tá? Primeira solução que você poderia colocar aí em um dos seus parágrafos. Sendo assim, o Estado precisa criar políticas públicas de inclusão com o objetivo de diminuir as desigualdades no Brasil. Nesse sentido, as cotas raciais em vestibulares e concursos podem ser consideradas uma política que favorece a entrada no mercado de trabalho de pessoas que normalmente seriam excluídas desses espaços, também oportuniza a matrícula de alunos em universidades, permitindo a diversidade nos campi, o que é relevante não só para a garantia dos direitos sociais, mas sobretudo para o processo de ensino e aprendizagem. Muitas vertentes pedagógicas, como Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, apontam para a importância da diversidade no desenvolvimento dos educandos. Então, aí, ó, muitas soluções foram apontadas, né? E aí usei uma técnica de citação que já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na telinha final para você clicar caso você ainda não saiba usar citações diretas e indiretas para poder sustentar sua argumentação. Outra forma para você poder enriquecer o seu desenvolvimento é trazer exemplos, tá? Então, recorrer a exemplos que acontecem aí no nosso cotidiano e que a gente pode ver nas grandes mídias é ótimo para você sustentar uma ideia. Por exemplo, se você fala que o preconceito racial ainda existe no Brasil, e aí você pode trazer algum exemplo para mostrar como que isso existe. Veja o exemplo do lado. Ainda hoje há preconceito e discriminação racial no Brasil. Exemplos claros disso são os casos envolvendo jogadores de futebol. Um caso muito famoso de injúria racial foi de uma jovem torcedora que foi flagrada chamando o goleiro Aranha dos Santos de macaco em 2019. Quando a gente traz um exemplo, a gente tende a persuadir melhor o nosso leitor, porque a gente mostra para o leitor que a gente não está falando só por falar. A gente tem exemplos concretos da vida do cotidiano que sustenta aquela tese que a gente está sustentando ali no nosso texto. Então, resumindo, aqui algumas estratégias para o seu desenvolvimento. Perguntas e respostas. Essa é uma estratégia básica. Faz uma pergunta na introdução e aí os seus parágrafos trazem argumentos, conhecimentos respondendo essa pergunta. Outra forma também de você organizar o seu desenvolvimento é mostra que aquele tema é problemático. Seja qual tema for, mostra qual é os impactos daquilo que você está escrevendo na sociedade. E aí você vai apontando algumas soluções para aquele problema. Isso também é uma técnica muito boa. E além das citações diretas e indiretas que eu coloquei para vocês e já fiz um vídeo específico sobre isso, também tem a questão dos exemplos, que você pode trazer exemplos para poder reafirmar o que você está dizendo. Gostaram das dicas? Se sim, se inscreva no canal, deixa seu like e, se preferir ainda, deixe seu comentário para eu saber quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos. Até a próxima!